tem que falar o que é pecado, porque a pessoa vai ver que é pecado, vai se sentir errado e vai procurar o perdão de Deus. Mas aí, o evangelho que está sendo pregado hoje é só o evangelho de alta ajuda, evangelho de riqueza, prosperidade financeira, né, tal. E aí, como é que essa pessoa vai se arrepender do seu pecado? Por isso que muita gente aceita Jesus hoje, às vezes, mas não foi falar de pecado para a pessoa vai lá à frente e tal, nunca mais aparece na igreja. Porque as pregações mudaram. As pregações não mostram para o pecador que ele é pecador. E ele precisa saber que ele é pecador e se reconhecer pecador. Aí vai gerar nele uma tristeza por ele haver pecado, e vai causar nele um arrependimento de ter cometido esse pecado, e ele vai procurar solução para isso. A solução é Jesus. Então ele aceita Jesus, ele crê que Jesus pegou o seu pecado, levou na cruz, morreu por ele, ressuscitou. Então ele acredita nisso, aí então ele pode ser recuperado. Aí ele aceita Jesus realmente como único Senhor e Salvador, acabou os outros deuses, e ele vai começar uma vida nova com Deus. Na letra B nós temos aí no relacionamento humano. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar seu erro acusando a esposa. Quando Deus questionou Eva a respeito de seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. Está lá em Gênesis 3, 9 a 13. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Não demorou muito e ali no Éden houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou seu irmão Abel, Gênesis 4, 8. Lameque matou um homem adulto e um jovem, Gênesis 4, 23. A morte e a corrupção se espalharam com o passar dos séculos. O juízo de Deus foi enviado do seu tempo através do dilúvio, Gênesis 6 a 8. Veja bem que o homem em pecado ele procura jogar a culpa em cima de outra pessoa, de alguém. Foi o que fez Adão e Eva ali no jardim do Éden. Adão jogou a culpa na sua esposa, a esposa jogou a culpa em Satanás. Então a família que já era aí, pouquinha gente, que era só Adão e Eva, já foi logo dividida. Alguns acreditam aí que Caim e Abel já tinham nascido aí. Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é saber aí que um jogou a culpa no outro. E isso foi terrível. Já separou o casal. Porque Adão já colocou Eva como culpada pelo seu erro. Veja só como é que já separou. Como é que já criou aí uma barreira entre os dois. Então a família já começou aí a sentir o peso da separação, da desunião. E é uma coisa perigosa isso. Ninguém pode ficar julgando a culpa na família. Então se você é crente, você nasceu de novo, então você tem que ser parecido com Jesus, não é com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Não importa mais o meio que você viveu. Você não pode mais agir de uma tal maneira que você dizer assim, não, eu agi assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos eram assim, meu avô era assim. Não, agora não. Você nasceu de novo. Você não pode se parecer com seu pai, sua mãe, com seus irmãos. Você tem que parecer com Jesus. Então não existe mais isso. Então agora o casal tem que estar unido, se amando, se perdoando. Não pode jogar culpa no outro por erros, né? Porque cada um tem o seu pensamento, a sua atitude, a sua decisão. Você tem um poder de decisão. É o livre-arbítrio que cada um tem. Então todos têm que estar com o desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus, de serem santos. Então os dois vão se esforçar por isso. Nenhum pode jogar culpa no outro por erros. Cada um individualmente estará presente diante de Deus. Não é você pagando pelo pecado do seu pai, de sua mãe, do seu filho. Nada disso. É você individualmente. Cada um vai prestar conta diante de Deus de si próprio. E você vê o resultado já dessa desunião entre Adão e Eva, desse pecado que entrou através deles. Você vai ver o resultado na vida já do primeiro filho, Caim, que matou seu irmão Abel. A partir daí nós vamos ver os assassinatos que vão acontecendo. Tudo resultado desse pecado e dessa escolha. Porque foram nascendo, foram copiando. Então foram nascendo e foram vendo, escolhendo.
eu quero isso do meu pai, quero isso da minha mãe, eu quero isso do meu irmão. Então foram copiando. E aí teve os que escolheram copiar as coisas más e teve aqueles que copiaram coisas boas, né? Por isso que vai havendo a diferença, vão se separando cada dia mais. Por quê? Porque havia a parte ruim e a parte boa. Então foram se separando. E aí foram criando os povos, né? E as pessoas que iam nascendo também iam escolhendo qual lado bom, lado ruim. Então havia ali o povo de Deus e havia um povo que era orientado por Satanás, que escolheu servir a Satanás e ser do jeito de Satanás. Por isso que houve essa separação grande ali já no início da humanidade. E aí a Bíblia diz o quê? Que os filhos dos homens, aqueles que eram da família, que puxaram um caráter melhor, começaram a olhar para as filhas lá de Belial, né, das filhas que copiaram o caráter de Caim, né, e se agradaram delas, se juntaram com elas. Olha aí, corrompeu a humanidade toda, porque daqueles que se esperava que tivessem um bom caráter e que fossem parecidos com Deus, acabaram se corrompendo também, se agradando principalmente fisicamente das mulheres que haviam escolhido o lado ruim. Então misturou isso aí. E acontece muito isso, né? Os crentes cristãos que se misturam com pessoas que vivem em pecado, que não se preocupam com santificação, e aí acabam se corrompendo, se tornando até pior do que eles quando se unem com eles. E aí está havendo uma mudança terrível na igreja hoje por causa disso. Essa comunhão de luz com trevas, de falsos crentes, né, com crentes verdadeiros. E aí sempre o crente verdadeiro se corrompe e fica pior. Às vezes até pior do que aquele que vivia no pecado, que ele teve contato com ele. Letra C. No relacionamento com a natureza. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra, com a autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Gênesis 1,28. Mas usando mal o seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta, e tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Apocalipse 11,18. Veja bem que quando Adão é colocado então na terra, é criado, colocado aqui, ele era para guardar e cultivar. Ele teria domínio sobre tudo. O problema é que ele se esqueceu que ele tinha que guardar. Se Deus manda guardar é porque tem ladrão. Deus não ia dizer para Adão guardar. Guardar o quê? Guardar de quem? Deus não ia dizer isso à toa. Então, ele relaxou nesse ponto. Quando Eva, então, vem atraída por Satanás, come do fruto que Deus disse que não era para comer, dá para o seu marido e ele come, aí, ele não guardou, ele não obedeceu, ele não colocou ali como perigo para a sua situação na terra. Então, quando ele peca, ele assume agora uma posição contrária a Deus. É uma atitude de desobediência, de rebelião contra Deus. E a partir daí, então, ele é amaldiçoado, vai ter que trabalhar agora para se sustentar, um trabalho agora independente de Deus. Antes era trabalho dependente de Deus, tinha que cultivar. Agora não, agora a terra vai produzir coisas que vai ser difícil para ele cultivar, e ele agora começa a perder a sua autoridade sobre as coisas, sobre os animais, e ele agora começa a achar que a natureza foi criada então para ele e que ele pode destruí-la. Ao invés de cuidar, ele destrói. E de lá para cá, com uma multiplicação do pecado, o homem vai aprendendo cada dia mais a destruir, destruir, destruir.
e nunca construir. Então sempre o homem destrói mais do que constrói. Então o homem está passando por um período na face da terra, pagando exatamente pelo seu erro de sempre querer destruir e nunca construir. Então ele arranca mais do que planta e cada dia sofre mais com isso. Então está faltando às vezes água, né? Às vezes está faltando alimento, e tudo isso é resultado da própria ação do homem. Então veja bem. E na parte espiritual, o homem também, quando o homem escolhe adorar os outros deuses, né, ele está sujeito às maldições. Falta de chuva na época certa, falta de sol na época certa, ou excesso de chuva, ou excesso de sol. São resultados. Ele que deveria comandar tudo isso aí. Mas ele perdeu o controle por causa do pecado. Mas como o homem não vai viver eternamente aqui na terra, então o homem pode, a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, mudar essa atitude de destruição e também pensar que o arrebatamento pode chegar a qualquer momento e nós vamos morar na Nova Jerusalém. Vamos ser seres espirituais, né? Não vamos morar aqui nessa terra mais. Devemos então nos lembrar que o homem foi colocado no jardim do Éden para lavrar, para guardar, e ele teria o domínio sobre os animais, sobre tudo, sobre a terra toda, né? Lá no Salmo 115 está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele ao homem. Então o homem era para dominar sobre tudo, era para cuidar de tudo, mas o homem, devido ao pecado, perdeu totalmente esse controle e entregou a terra para Satanás. Na parte 3 nós temos aí a redenção do caráter humano. Tópico 1, novo nascimento, transformação do caráter. Tópico 2, a palavra de Deus muda o caráter. E no tópico 3, o caráter amoroso e santo do crente. Tópico 1 então, novo nascimento, transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. João 3,16. A salvação é um dom divino. Ela é fruto da graça divina. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O caráter daqueles que, pela fé, nasceram de novo, é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Agora, a semente maligna de Adão foi morta, agora foi cortada essa árvore que produzia frutos terríveis, né? Mau caráter. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo agora da semente que é a palavra de Deus, e em nós agora tem aí uma árvore, mas uma árvore que produz bons frutos, um bom caráter, produz frutos, principalmente o que? As almas para Deus, né? Essa vida cristã nossa deve produzir para Deus. Tanto vai produzir a mudança nossa, como em ganhar almas para Deus. Então nós devemos nos entregar cada dia mais ao Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar agora a termos um novo caráter. Agora, copiados de Jesus Cristo. Nós vamos imitar agora Jesus. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. E essa palavra vai nos mudando, nos transformando, vai nos dando um bom caráter, um exemplar caráter. Tópico 2, a palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração. João 3:7. Envolve também o quê? Justificação. Romanos 3:24, 5:1 e 9. 1 Coríntios 6:11. E também envolve o quê? Santificação. Hebreus 12:14, 1 Tessalonicenses 5:23. No processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar em seu interior, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12.